Oi, olha eu aqui outra vez, tudo bem, pessoal? Hoje eu vim aqui um pouquinho para contar para vocês da minha experiência, como foi a minha experiência de parto cesárea. Como eu tinha dito para vocês, eu ia explicar um pouquinho o porquê, né? Deixa eu primeiro explicar para vocês qual está sendo o intuito de geral de tudo isso. Eu falei um pouquinho no vídeo anterior, no segundo vídeo, que era justamente pra gente ter essa troca de experiências, da gente ter de perder esse medo, de falar com outras pessoas sobre o que a gente vive, sobre o que a gente sente, e sem culpa, de simplesmente poder se abrir e explicar um pouco o que passa no nosso pensamento, na nossa cabeça, né? Que não é tão fácil assim de se explicar. Eu sempre falo isso, né, gente? Não é fácil. Mas é porque é verdade mesmo, é difícil. Eu andei bastante estudando sobre a mente, sobre o nosso inconsciente, sobre a nossa vida, sobre Deus, o nosso propósito. E eu entendi que quando a gente fala mais com outras pessoas aquilo que a gente já viveu, ele acaba sendo mais leve, ele acaba sendo mais fácil para a gente poder ver de outro ângulo, ver de fora, sabe? Então é bom, é importante a gente se abrir, conversar, e esses vídeos estão sendo importantes para mim também. Eu fico muito feliz de saber que muitas pessoas estão se identificando, né? Que comentam comigo, que ficam assim felizes em ver que tem mais gente passando pela mesma situação também. Que são situações do dia a dia de pessoas comuns como eu, como você. Era mais isso, eu queria dar uma explicada dos propósitos aí desses vídeos. E, enfim, hoje eu vim contar um pouquinho sobre a minha experiência de parto, né? Que eu disse que ia falar sobre a cesárea. Quando eu decidi que ia ser mãe e tal, que a gente, né, a minha família e o meu marido decidimos que ia fazer uma família, desde o princípio eu sempre pensava, né, que eu não tinha medo. Não tinha medo, não importa como seria, que não ia obrigar para nenhum lado, que não importa se seria menino ou menina, não, se fosse parto normal, se fosse cesárea, mas eu sempre tive um pensamento de que eu queria passar essa experiência do parto normal. E até o último momento tudo surgiu para isso. Então eu vou contar um pouquinho para vocês, vou tentar resumir rapidinho, tá? Foi assim. Ainda teve uma amiga que acompanhou tudo desde do dia, porque ela chegou cedinho lá no dia que eu ela chegou não, se eu não me engano, eu fui no centro fazer a unha, que eu acho que eu tinha marcado a unha, e ela acabou voltando comigo para casa e ela acompanhou o meu dia inteiro antes de eu ir ganhar a Flávia, que foi a Isa. Então eu acordei, a minha bolsa tinha rompido, mas não tinha rompido no geral, tinha começado a escapar aos poucos. E eu simplesmente não me desesperei, eu mantive a calma, como eu já imaginava que ia ser, né? Eu tinha a unha marcada, porque eu já tava sabendo que estava prestes de marcar, fui fazer a unha, depois a gente passou no mercado, eu e meu marido compramos umas coisas para cozinhar, que daí foi quando essa amiga foi para casa, a gente almoçou junto, ainda foi macarrão, lembro muito bem que ele me ajudou a fazer, ele que fez macarrão, e ela tava lá com a gente conversando, eu tava bem tranquila, falei com a minha manicure à parte, ela falou, nossa, mas você tá bem, tá de boa? Não senti nada, eu tava esperando, como eu tinha conversado muito com a minha cunhada também, que já tinha dois, a Rita, né? Tinha meus dois sobrinhos da parte do meu marido. E ela disse, não, você vai começar a sentir um incômodozinho lá embaixo, algumas dores. Eu tava esperando vir esse incômodozinho ou essa dor, então eu estava esperando. E passou o dia e nada. Meu marido falou, olha, vamos pro médico, né? Porque ele falou quando acontecesse pra gente ir, por se acaso, vamos lá pra eles fazer o exame pra ver se realmente essa bolsa estourou, se isso que você tá perdendo é normal, né? Esse líquido. Então, quando foi umas 4 horas da tarde já, isso era 7 horas da manhã, quando eu senti que comecei a perder o líquido. Quando foi 4 horas da tarde, depois de tudo, de que eu ter feito, fomos pro hospital. Oi, coração, já vou. Minha filha chamando. E chegamos lá, a médica tinha
eu me lembro até hoje, tinham mais 4 ou 5 mulheres lá com aquele barrigão, uma desesperada, morrendo de dor, e eu, calma. E ela falava, ai, é hoje, vai nascer e você. Eu falava, então, não sei, eu tô esperando também pra passar, porque tá vazando um pouquinho o meu líquido, então eu não sei. E ela desesperada, e ela entrou na minha frente, foi atendida primeiro, porque ela tava muito... E quando ela saiu, aquela cara de decepção, tipo... Ela me mandou ir pra casa, eu tô com muita dor e ainda não, me mandou voltar pra casa. Ok, esperando de novo. E foi outra mulher atendida. E essa já não voltou, que eu acho que já ficou ali ingressada, que realmente foi teu filho. E chegou a minha vez, e a médica atendeu. Inclusive uma doutora, uma mestiça também, ela se chamava Camila também. Não, Flávia. O nome que eu falei que ia ser da minha filha, chamava Flávia. E ela me atendeu e a minha gatinha. E ela me atendeu e disse: sim, realmente sua bolsa já estourou, já tá perdendo bastante líquido, então eu já te aconselho ficar aqui e a gente já tentar induzir o parto, né? Porque não vale a pena você voltar pra casa, você já tá muito cedo. Quando eu contei pra ela a história desde a hora que tinha acontecido, que eu tava esperando sentir alguma coisa, e sempre tranquila, ok, fui ingressada. E ali esperando de novo, e nisso a hora passando, já era 5 horas, a hora que eu fui ingressada, foram me fazer exames, tem uns exames que eles têm que fazer, né? Eu fui super bem atendida, fui no Hospital Madre Teodora de Campinas. E quando o médico veio falar comigo, ele disse: olha, eu não te recomendo esperar mais, você não tá sentindo nada. Vários exames, né, de toque pra ver se eu tava dilatando, se eu não tava dilatando. Nada, eu falei pra ele, não sinto nada, não sei, não sei explicar, não senti nada. E aí ele falou, não recomendo você esperar mais, porque sua bolsa já estourou, o líquido tá vazando muito. E... Oi, coração. Saiu da barriguinha. Ela tava me perguntando se saiu da pepeia ou da barriguinha. Da barriguinha. E aí ele falou, eu recomendo, então vamos fazer a cesárea? Eu falei, eu não queria, eu queria muito fazer o normal. E ele foi muito calmo, ele me explicou, ele falou, olha, eu sei, mas não se pressione por isso, a gente pode tentar, assinei lá o termo tudo pra fazer o parto normal, que ele ia pôr. Mas eu não dilatei nada, gente, nem meio centímetro. Então, o que aconteceu? A Flávia nasceu 8h21 da noite. Às 20h21 da noite. Da minha bolsa ter estourado às 7 horas da manhã. Não foi como eu imaginei que seria, né? Inclusive, quando ele me disse que eu ia ter que assinar outro termo ali, já tava praticamente indo pra sala de cirurgia, tendo que assinar de novo, porque assim, né, você assina como normal, que você vai ter normal, depois, se você for fazer a cirurgia cesárea, você tem que assinar novamente. Eu e meu marido sentamos, eu orei, eu falei pra ele, eu queria tanto, porque eu tinha medo, eu morria de medo de fazer, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, eu não tinha noção do que era, inclusive eu tremia naquela mesa lá que, com os braços abertos, assim, né? No momento eu tremia de tanto medo que eu tinha, porque eu não tinha noção, eu não queria. E simplesmente, para que vocês entendam, que é uma coisa assim, natural, gente. Não depende somente do nosso desejo. Tem muita gente que eu já ouvi falar, contar histórias, que tenta doula, que tenta influenciar pra todo lado, e outras que diz de jeito nenhum, vou ter normal, imagina, e quando menos imagina, naturalmente. E são experiências assim lindas, maravilhosas, únicas de cada uma de nós, que nós temos que nos orgulhar muito, não temos que ter vergonha, não temos que nos sentir menos ou mais mães por ter sido normal, por ter sido cesárea, por ter querido ou por não ter querido, que foi da maneira que aconteceu. Simplesmente são histórias únicas que vivemos e que fazem parte da gente. É isso. Gostaria de compartilhar com quem quiser estar assistindo aí. Gostaria de ouvir também. Comentem aí. Curtam, dá um like, compartilha. Comenta aí embaixo como que foi a experiência de vocês. Se vocês tiveram medo. Eu tive muito medo, confesso, muito medo. Isso que quando eu decidi ser mãe, tipo, eu vou ter uma filha, tal. Mas na hora que chegou de ter, né, que eles dizem agora, tem que sair, né? Eu tive medo. E é normal. É normal a gente ter esse medo, sentir esse medo e depois se acostumando. Um medinho que a gente segue sempre, né? Que faz parte do amor, simplesmente. Que até hoje mesmo você criando, né, o filho que você tem, eu tenho uma, por enquanto. Pretendo ter mais.
Então, mesmo a gente tem aquele medo de errar, né? A gente quer estar sempre acertando. E só essa vontade, esse desejo de fazer o bem, de fazer o melhor, de dar amor e de querer acertar, já é incrível, tá bom? Um super beijo pra vocês. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais. Aí vou contar pra vocês a história, né? Que eu já resumi, que ela veio pra cá morar em outro país com 2 anos de idade. Eu posso falar um pouquinho pra vocês de como tá sendo essa experiência pra ela e pra mim. E quem sabe o próximo vídeo eu coloco ela pra falar um pouquinho, que ela tava aqui no fundo hoje falando. No próximo eu posso colocar ela aqui do lado pra falar um pouquinho pra vocês também, tá? Tchau, tchau. Até mais, pessoal.